Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou o seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, há um tempo atrás a gente viu sobre é, orações subordinadas adverbiais, né? Vimos. E antes ainda a gente viu sobre as substantivas e voltando mais ainda lá para o primeiro bimestre a gente viu as coordenadas, né? Que são as independentes. A gente agora vai ver, pessoal, seguindo mais adiante nosso assunto, a gente vai ver agora as orações subordinadas adverbiais. E por que eu retornei até as coordenadas para dizer isso para vocês? Porque ela tem coisas em comuns, tanto com a coordenada quanto com a subordinada. Ah, professor, vai complicar um pouco. Não, não vai. Vocês vão ver como é simples de perceber. Mas antes disso, como é uma oração coordenada adverbial, aí ela vai exercer a função de quê? De um adjunto adverbial ou de um advérbio, né? De um adjunto adverbial ou um advérbio, do mesmo jeito que as orações subordinadas substantivas exerciam a função de um substantivo, as orações subordinadas adjetivas exerciam funções de adjetivos, as orações subordinadas adverbiais vão exercer a função de advérbios ou adjuntos adverbiais. E o que são adjuntos adverbiais? O que são advérbios? Isso aí a gente já estudou no passado bastante, tá? Tem vídeo aí no canal, de todo jeito, se vocês quiserem ver mais a fundo. E deem uma pesquisa também mais nisso por fora, tá? Eu aconselho que vocês vão lá e estudem um pouquinho sobre isso. Os adjuntos adverbiais nada mais são do que a classe de palavras que modifica ou especifica ou delimita o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, tá? Ela vai especificar, modificar ou delimitar o sentido dela, tá? Vai moldar o sentido dessas palavras. Então, as orações subordinadas adverbiais nada mais são do que as orações subordinadas vão estar modificando, delimitando ou modificando, delimitando ou deixando diferente o sentido especificando, né? Deixando diferente o sentido de da oração principal, tá? O verbo não, aí o verbo é o advérbio em si, mas eles vão estar deixando a oração principal com um outro sentido, tá? E a gente tem alguns tipos, tá? A gente temos as temporais, a gente tem as causais, as concessivas, as consecutivas e as modais. Cada uma delas vai modificar o sentido de uma forma diferente, tá? Cada uma delas vai modificar o sentido de um outro modo, tá? Vai modificar assim. Uma coisa que a gente tem que ter em mente aqui, do que tem em comum na oração subordinada adverbial e a oração coordenada que eu falei para vocês, a oração composta por coordenação, que é o que a gente estudou no começo do ano, é que, assim como as coordenadas, as orações subordinadas adverbiais, elas têm conjunções, tá? Abram aí o livro de vocês na página 83 para a gente ver cada um desses modos e suas conjunções, tá? Primeiramente, a gente tem as temporais. Ó, pessoal, os advérbios, a gente também tem os advérbios de situação, que são os advérbios que modificam o sentido daquele verbo, daquele adjetivo ou daquele advérbio, a depender da situação. De lugar, temos os advérbios de lugar, que é onde você colocou aquele negócio, para onde você foi, coisa do tipo. Isso é um advérbio de lugar. De tempo, quando foi feito isso, quando foi feito aquilo, tá? Temos o de modo, que é como foi feito isso, como foi feito aquilo. Tem negação, de afirmação. Tem diversos, tá? Dos adverbiais, os advérbios a gente tem diversas situações que a gente pode colocar eles.
As orações subordinadas adverbiais, primeiramente a gente vai ver 5 tipos, tá? A gente vai ver 5. Mais pra frente a gente vai ver mais alguns. Esse daqui é aqueles que a gente vai ter que dar uma espaçada para poder contemplar tudo. Mas é fácil. Pelo menos isso, né? Pelo menos a gente vai saber que é fácil, né? A gente sabendo a conjunção, a gente já mata a questão. A gente sabendo qual é a conjunção, já fica fácil da gente matar essa questão. Conjunção e o sentido também, lógico, né, pessoal? Pode ser que tenha mais de uma conjunção para um sentido diferente, tá? Vamos ver primeiro as temporais. As temporais, elas expressam circunstâncias de tempo, como o nome já está dizendo, tá? Normalmente elas são utilizadas as conjunções quando, assim que, depois que, antes que, enquanto e mal, tá? Essas são as conjunções. O exemplo que a gente tem aqui, ó, o Estado Islâmico destruiu artefatos. Oração principal, esse daqui. Quando, nossa conjunção, invadiu a cidade de Atra, tá? Ó, quando invadiu a cidade de Atra. A gente tem quando, que é a nossa conjunção, e invadiu a cidade de Atra, a oração subordinada adverbial temporal, tá? Temporal, porque tem a ver com o tempo. Outro exemplo a gente tem aqui na página 84. Assim que registraram a destruição em vídeo, os extremistas divulgaram na internet. Assim que, oração, nossa conjunção, e assim que registraram a destruição em vídeo, nós temos o quê? Oração subordinada adverbial temporal, tá? É a de tempo. Ou seja, o assim que, aqui já faz... Ó, pessoal, pelo sentido, ó, assim que algo aconteceu, a gente já sabe. Assim que, a gente já sabe que tem a ver com o tempo, né? Quando tem a ver com o tempo, tá? Sempre vai ser bem na cara, assim. Então não é difícil, tá? Não é difícil. Só prestem atenção, tá? Presta atenção, vamos lá que não vai ser difícil de aprender isso. A gente já viu as orações subordinadas adjetivas, viu que era muito fácil. Então vocês não vão ter tanto problema com isso aqui, porque vocês já mataram as adjetivas, né? Se tem vírgula é explicativa, se não tem vírgula é restritiva. Se engloba um todo é explicativa, se engloba algo em específico, um grupo em específico ou um indivíduo em específico é restritiva. Só isso, já sabemos. Agora a gente vai se esforçar um pouquinho aqui para exercer nosso conhecimento através disso aqui, né? A gente vai passar a colocar isso aqui, vamos treinar, vamos fazer alguns exercícios. Esse daqui a gente vai exercitar mais do que o outro, né? Vou passar alguns exercícios por fora, além dos que tem no livro, para que fixe bastante na mente de você. Então, a gente vai passar um tempo trabalhando isso aqui, tá bom? Passar um tempo trabalhando as orações subordinadas adverbiais. As adjetivas a gente só fez passar por elas. Por quê? Porque é muito fácil, tá? Muito fácil. Então, agora vamos ver as concessivas, tá? As concessivas, elas expressam circunstância de concessão. E o que é concessão? Se eu digo que eu estou concedendo isso aqui, ó. Estou concedendo esse controle a você. O que é que eu estou dizendo? Estou dando esse controle, estou dando a posse desse controle a você, tá? A relação de concessão se verifica quando a oração subordinada anuncia antecipadamente que uma conclusão que poderíamos tirar da oração que inicia não é válida. As principais conjunções subordinativas concessivas são, ó, tá vendo? Aqui, ó, concessão, que eu falei de conceder, é de dar. Aqui de concessão é em outro sentido, tá? Eu me precipitei um pouco. Concessão, o sentido que a gente traz aqui, o livro traz aqui pra gente, é de negar, tá? Tá tendo uma concessão dessa lei. Então, estou negando essa lei, estou retirando. Então, ela meio que lembra a adversativa, tá? Lembra a adversativa, a oração coordenada, se vocês lembram lá, a oração coordenada adversativa
é parecida com isso. A gente pode ver pelas conjunções, ó. Embora, mesmo que, ainda que e apesar de que. Embora, ó, os exemplos, vamos lá. Embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam muitos artefatos. Ó, embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam bastante artefatos. Ó, os extremistas venderam bastantes artefatos. Só que eles disseram o quê? Que era questão de fé, tá? Está modificando esse sentido. Outro exemplo que a gente tem aqui, ó. Apesar dos protestos internacionais, o Estado Islâmico continua matando e destruindo. Apesar dos protestos internacionais, é o que? É uma oração subordinada adverbial concessiva. É concessiva, isso aí, é concessiva. Agora temos as causais. Causais expressam a circunstância de causa para o fato que se declara na oração principal. Essa circunstância é explicitada normalmente pelas conjunções. Porque, ou seja, é a mesma que as explicativas, tá? No outro, as explicativas. As causais aqui. É a causa de porque aquilo foi feito. Ó. Porque, pois, que, como, já que, uma vez que, portanto. Então, são todos. Porquanto, aliás, desculpa. Vamos ver essa tirinha aqui, ó. Temos um cachorro e 2 homens, um com medo e o outro falando. Como foi que ele se tornou um animal tão bravo e violento assim? Bem, foi depois de conviver por um mês com membros de uma torcida organizada, tá? O fato do cachorro aqui, né, ele conviveu um mês com os membros dessa torcida, né, dessa torcida organizada, foi o que? Foi a causa de ele ter se tornado um animal violento, tá? A gente pode ver esses exemplos aqui, ó. Vamos lá. Ele ficou violento porque conviveu com membros de uma torcida organizada. Ó, ele está usando o tirinha para exemplificar através disso. Porque conviveu com membros de uma torcida organizada. Porque é o que aqui? Porque é nossa conjunção, tá? Porque conviveu com membros de uma torcida organizada é nossa oração subordinada adverbial causal. Ela traz a causa disso. Outro exemplo aqui, também usando a mesma tirinha. Como conviveu com membros de uma torcida organizada, ó, como aqui é outra conjunção, mas que também serve ao como conviveu com membros de uma torcida organizada, ele ficou violento. Tem um adendo aqui, ó. É importante ter a atenção para não confundir a relação de sentido expressa pelas conjunções que, porque e pois. Elas tanto podem ser adverbiais causais como coordenadas explicativas. Ó, é aquilo que eu disse para vocês, tá? Elas podem ser coordenada explicativa ou pode ser uma adverbial causal, tá? As consecutivas expressam uma consequência, pelo que já está dizendo, ó, consequência, tá? Do fato de que se declara na oração principal, ou seja, a oração principal fala um negócio, a consequência dela é a oração adverbial consecutiva. Eu acho que deveriam chamar de consequente, porque consecutiva dá a noção de uma coisa após a outra, né? Contagem consecutiva, coisa do tipo. Mas consecutiva aqui, ó, presta atenção que consecutivas é de consequência, tá? As conjunções que a gente tem são essas daqui, ó. Que, precedida de tal. Precedida é o quê? É que vem antes, né? Precedida, não. Precedida, vamos lá. O que, aí ela é precedida de tal. Então quer dizer o quê? Quer dizer que tem o tal, tem o que, aí depois tem o tal. É isso, né? Precedida é isso. Aliás, então, é precedida, ó. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco. Se eu digo que
Eu estou precedendo algo, quer dizer o quê? Que eu estou antes de algo. Então, se eu estou dizendo que o tal é precedida, o que é precedida do tal, quer dizer que o tal está antes do que. Tá bem? Vamos lá, vamos seguir. É isso aí, eu acho que é isso aqui. Vamos lá. Então, ela é precedida de tal, de tão, de tanto ou tamanho. A gente percebe o quê? Que a conjunção aqui consecutiva vai ser sempre o quê? O que vai mudar é o quê? O que precede ela, o que vem antes dela. Os membros da torcida organizada eram tão violentos que o cachorro enlouqueceu. Tá vendo? Ó, tem o tão aqui, ó. A gente tem o tão que precede o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva é o que o cachorro enlouqueceu. Então, aqui a gente já mata a charada com o que. A gente só precisa decorar aqui o tal, o tão, o tanto ou o tamanho, tá? São outras que a gente pode ter, ó. Os membros da torcida organizada batiam tanto no cachorro que ele ficou violento. Oração subordinada adverbial é que ele ficou violento. Perceba que o tanto não faz parte da oração subordinada adverbial consecutiva. O que faz é só a partir do que, tá? E vamos ver o último, que é o modal. Tá? O modal expressa uma circunstância de modo para a forma como se realizou o fato declarado na oração principal. Tá? O modal, pessoal, daqui é como, tá? O modo como aquilo aconteceu. A principal conjunção modal é a locução sem que. Vamos ver os exemplos. Os extremistas atacaram impiedosamente. Aqui é um adjunto adverbial de modo, tá? É um adjunto adverbial. Aqui a gente não tem uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial. Mas no exemplo de baixo, ó, os extremistas atacaram sem demonstrar piedade. Oração subordinada adverbial modal, tá? Ou seja, de modo, modal. Sem outro exemplo, os casais se encontraram sem ter pressa, ó, sem ter pressa. Aqui é diferente, a gente tem o sem que e temos o sem ter, né? Então a gente tem que se tocar no sem, a gente tem que lembrar do sem. Modal a gente lembra do sem, tá? Sem isso, sem aquilo. Os casais se encontraram sem ter pressa. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção e por me acompanharem aí nesse tempo. A aula já se estendeu um pouquinho a mais hoje, mas peço para que tenham paciência e estudem isso. A gente vai ver isso mais vezes, vou revisar em outras aulas, tá? E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchauzinho.